Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Yaman salvou Nana, mas Idris os pegou novamente. Quando Idris estava prestes a bater em Yaman, um carro vem e bate em Idris. Idris morre no local. Está tudo acabado agora. Os dias ruins ficarão para trás. Yaman fala com a enfermeira em seu quarto no hospital. A enfermeira diz a ele que a bala passou de raspão. Então ele vai para a casa de Nana. Nana tenta sair da cama. Ele pergunta sobre Yaman. Ele diz como: eu tenho que ir até ele. Nessa hora, Yaman chega e diz que estou bem, você não deveria sair da cama. Nana se deita. Nesse momento, Feri vem e diz hesitante: você está bem, mano, e abraça Yaman. Yaman diz que está bem. Feri pede para Nana ficar bem logo. Você está bem? Nana diz que estou bem também. Então Feri e Yaman saem. Feri: então o que vai acontecer agora? Nana diz que Meriam voltará para sua cidade natal. Yaman diz que não sei. A amiga de Nana também veio e quando ela vê que Nana está bem, ela diz a ela o que você vai fazer agora, você vai voltar para sua cidade natal. Nana também está indecisa, ela diz, não sei. A Nana vai ou vai ficar? Irá Yaman dizer-lhe para ficar? Então Yaman vem. Enquanto isso, Yusuf faz uma videochamada. Yaman diz que ligou. Nana diz que também estou com saudades, deixa eu falar também. Yusuf imediatamente pergunta sobre Nana. Yaman dá o telefone para Nana. Yusuf diz que quero ver vocês dois. Eles vêm juntos. Yusuf conta que Nana está escondida no armazém. Yaman diz que você estava no armazém. Nana diz que sim, eu me escondi no porta-malas do seu carro enquanto fugia dos homens de Idris, depois me escondi no armazém. Então Yaman vê o relógio no braço de Nana. Ele diz que você estava lá. Sim, eu desmaiei enquanto fugia dos homens de Idris, eles me levaram lá, depois te conto, ele diz que Yusuf não deve ouvir. Justus e Ainur voltam do mercado. Ainur diz que farei um biscoito de maçã para Yusuf, para que ele possa se divertir. Nessa hora, Yusuf vem correndo escada abaixo. Tia Justus, meu tio encontrou Nana, dizendo que eles estão bem. Enquanto Justus está feliz, Ainur está triste. Ele diz que ainda não está morto. Seu moral se deteriora. Senger chega. Justus pergunta se eles estão bem. Senger diz que ambos estão bem. Yaman e Nana conversam no quarto do hospital. Nana disse que você me salvou, pensei que fosse morrer agora. Mas para isso, ele diz, não pense que irei à sua água de agora em diante. Mais uma vez, ele usou a frase incorretamente, mas era isso que ele realmente queria dizer. Yaman disse para si mesmo, de agora em diante, ele está pensando em ficar? Yaman diz que preciso de um dicionário de expressões idiomáticas para você. Nana se pergunta se ela quer que eu fique. Nedin acorda no hospital. Ele diz o que aconteceu comigo. O médico disse que você foi baleado, encontrado na floresta. Nedin diz Naná, levanta agora mesmo. Mesmo que o médico diga para ficar, ele não escuta. Ao ver que Yaman e Nana estão no hospital, ele vai até eles. Enquanto isso, Nana quer arrumar o cabelo, mas não consegue porque está com o braço machucado. Yaman o ajuda. Nedin vê isso e o chama de apaixonado. Yaman percebe Nedin. Nedin entra. Fique bem logo, você está aqui, eu vi que vim. Ele pergunta se você está bem. Nana diz que estamos bem. Como você está? Nedin diz que está bem também. Vamos conversar lá fora, diz Yaman e o leva para fora. Idris vê você e diz que caí na armadilha dele por sua causa. E se algo acontecesse com ele? Quando sairmos daqui, ele diz que falaremos sobre todos eles, mas com raiva. Nedin tem certeza de que Yaman está apaixonado por Nana e está muito zangado com isso.
porque Nedim também se apaixonou por Nana. Então Yaman vai para seu quarto. E chega a hora do jantar. A pessoa que entrega a comida diz a Nana: trouxe a comida de Yaman aqui. Nana: não estou com fome. Agora ela vai tentar me obrigar a comer. Ela diz: se eu fingir que estou dormindo, não vou ter que comer. Ele faz números. Claro, Yaman percebe que está fingindo. Nana é forçada a comer. Eles comem juntos. Nana diz se houve comida que sua irmã Justis fez. Yaman diz que faremos isso. Nana diz que queria dizer venha para a mansão. Yaman diz e se ele não quiser vir, vamos dizer a ele, eles vão trazê-lo aqui. A Nana pensa o que eu vou fazer no jardim amanhã, vamos ter alta, não quero ir, ela vai ficar. Yaman também não quer que ela vá, mas como ele vai dizer para ficar quando não consegue nem admitir para si mesmo que está apaixonado por ela? Aise pergunta a Yaman se você resolveu o caso com Feri, como está seu amigo, ele está bem? Feri diz que está bem também. Mas ele diz que há outro problema. Aise diz que estou feliz por seu amigo. Mas ele nem pergunta qual é o outro problema. Então Koray vem. Ele foi para Adana para uma missão, ele diz que estou feliz por ter ido, eles realmente precisam de mim. Feri diz que gostaria que você tivesse ficado lá, não há necessidade de você aqui, estava tudo bem sem você. O telefone de Feri toca. O chamador é Ceylan. Ceylan é filha de sua amiga. Ele diz que virá. Feri diz que sinto tanto a sua falta, estou feliz que você está vindo. Então ele começa a olhar para o colar de Ceylan. Ele quer obter a opinião de Aise. Aise fica com raiva. Ele diz pegue isso. Feri diz que é muito simples. Mostra outra pessoa, Aise. Feri diz que é um trabalho antigo. Aise fica com raiva. Ele ficou bem nervoso. Quando Ceylan chega no dia seguinte, Feri diz a Volkan que está muito curioso sobre o rosto de Aise. No dia seguinte, Feri se veste com muito estilo, todos pedem seu perfume na delegacia. Ele disse que borrifem este perfume para um convidado especial. Aise fica com raiva. Nesse momento, Ceylan chega e Aise congela ao ver que ela é uma garotinha. Aise está com ciúmes por nada. Ceylan diz tio Feri que senti tanto sua falta. Eles se abraçam. Feri diz que também senti sua falta, Ceylan. Aise percebe como ela é boba. Nana vai ao escritório de Yaman. Ele coloca suas roupas em algum lugar. Nesse momento, Yaman chega e pergunta o que você está fazendo aí. Nana está esperando o ônibus, o que eu faço, estou presa aqui, ela responde nervosa. Vamos ver o que você fará quando voltar para sua cidade natal. Yaman tenta salvar Nana de onde ela está presa. Nana diz a ele, vamos ver quem vai ficar com raiva quando eu sair. Eles ficam cara a cara. Se você é assim, diz Yaman, então não vá. Nana também diz para si mesma, fique então. Então, quando Yaman está sozinho, Sengir chega e diz que sua partida foi tempestuosa. Ele está apenas falando sobre Nana saindo da sala. Como a mente de Yaman está em seu retorno à sua cidade natal, ele diz tudo o que mudará sua partida. Sengir pergunta o que ele vai mudar, Yaman bem. Yaman percebe que Sengir está naquele momento e de repente cai em si. Ele não diz nada. Mais tarde, Yaman diz que se tiver que ir até Sengir no jardim, ele deve ir. Sengir diz que pode estar esperando que você fique agindo como um irmão mais velho para ele. Nana acha que ela está no quarto dela, ela quer que eu vá. Então, enquanto Yaman está em seu escritório, Nana vai até ele. Ele tem uma carta na mão. Ele diz que precisamos conversar. Yaman pergunta do que se trata. Nana diz sobre eu ir. Yaman não esperava tal coisa. Donar fica. Ele olha para Yaman com olhos suplicantes para que Nana diga para ficar. Yaman diz que eu deveria dizer para ficar dentro de casa. Você acha que ele pode dizer?
Enquanto a Izzy e Feri estão seguros, um homem chega, diz olá e entra. A Izzy também diz olá para ele. O homem diz que você deve ser o comissário, a Izzy. A Izzy diz bem-vindo. Quem é esse cara? De onde saiu? Agora é a vez de Feri ficar com ciúmes. Fred sai. A Izzy e o homem que chega estão conversando sobre um arquivo. O homem diz algo a Izzy. Quando Feri chega, ele vê que eles ainda estão conversando. Ele fica nervoso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.